controlar, tá? Você criar processos, controles internos para poder controlar, para fazer acontecer a estratégia da empresa. A empresa ela tem um budget e esse budget ele tem que ser cumprido. Tá? E o que é um budget, cara? O que é um budget e um forecast? O budget ele é uma projeção que a empresa faz e o forecast ele é a revisão do budget. Nós tivemos as nossas vendas, tá? E aí com base nessas vendas e num pipeline que o pessoal da área comercial trouxe, nós fizemos um budget de venda. E aí se você vai vender mais, você vai ter mais contratos, você precisa contratar mais pessoas, você vai pagar mais impostos. Ou seja, o budget, toda essa estratégia, ela se transforma em resultado. E aí depois ela vai virar caixa, ela vira balanço e ela vira indicadores financeiros. E o que é o forecast? O forecast é uma revisão que nós fazemos a cada 3 meses. Por exemplo, em abril eu vou fazer o meu primeiro forecast para poder verificar se eu estou alinhado com aquilo que eu prometi que vou entregar no final do ano. Então, por exemplo, a minha área comercial numa empresa, ela disse que vai vender, por exemplo, 1 milhão por mês. 12 milhões é o meu budget de vendas. Tá? É só uma parte do meu budget. Chegou em março, a área comercial vendeu 2,5, ou seja, ela ficou 500 mil abaixo, né, do que ela falou que ia fazer no primeiro trimestre. Então você já tem que fazer uma revisão. Opa, aí a área comercial, não, nós vamos recuperar esses 500 mil, então mantém o budget. Uma coisa que é importante, por exemplo, onde eu trabalho, o budget, ele é meta para pagamento de bônus para os funcionários. Então você não muda o budget. O budget você não muda. O forecast é uma revisão. Você vai dar má notícia ou boa notícia. Tá? Essa é a diferença. Agora é óbvio que esse processo de budget forecast numa empresa menor ele é mais dinâmico, porque você já vai informando para o dono. Mas com precisa ter? As coisas... Ou é só a grande que precisa ter? Opa, vamos lá. A controladoria é a mesma pergunta que me fazem na área de planejamento tributário. Mas planejamento tributário, para você falar, é porque você está em multinacional, seja em planejamento tributário multinacional. E a resposta que eu dou é que cabe em qualquer tipo de empresa. A minha pergunta para você é nessa direção. A gente vê muita glamourização, né? É um meio que gourmet, né? Esses títulos, esses rótulos, tax controlling, tax accounting, né? Mas no final do dia, cara, as empresas pequenas e de médio porte, elas precisam de uma área de controladoria? Elas precisam de um controle? Se qualquer um de nós, entrar no relatório do Sebrae ou qualquer um, a gente pode só mudar o nome. Eu espero que as pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão nos ouvindo, elas prestem atenção. Uma empresa, não estou falando com o departamento de controladoria, mas uma empresa sem controles, sem KPIs, ela tende a quebrar. Ela tende a falir, tá? Tem um estudo que ele fala exatamente disso. Por que as empresas quebram? E se nós formos adentrar nisso, é por falta de controles internos, é por falta de KPIs. É óbvio que aí nós podemos ter alguns tipos, né, de controladoria. Não existe só um tipo de controladoria. Você tem uma controladoria financeira, você tem uma controladoria operacional para poder controlar processos, para fazer valer aquilo que a empresa colocou como estratégia. Tá? Então vamos lá, eu comentei aqui, você fez uma pergunta ótima, do budget. Pô, a empresa ela tem um planejamento de vendas. Uma das funções da controladoria é pegar esse planejamento de vendas, todo esse planejamento, você vai vender mais produtos, você vai produzir mais, você vai ter que contratar mais pessoas. Como que o cara da controladoria ele vai transformar isso em números?
Depois que isso está transformado em número, foi entregue, validado, o que a controladoria vai fazer é quais são as estratégias para poder fazer isso acontecer. Eu digo isso sempre, né? A estratégia da empresa, ela acontece depois que você entrega o teu planejamento. Porque, de repente, você vai crescer, você tem que crescer o teu negócio. Por exemplo, às vezes a empresa está sendo preparada para ser vendida. Então, você tem que aumentar seu volume de caixa, né, a tua geração de caixa, para quando a empresa fizer um valuation, ela ser mais valorizada. E isso depende do quê? De crescimento de mercado, carteira e etc. A controladoria, ela atua nisso. Ela cria controles para poder fazer isso acontecer. Ou se não for acontecer, ela está preparada, né, para poder tomar algumas decisões. Na empresa onde eu trabalho atualmente, eu sou o controller de reporte e nós temos a controladoria operacional. O que a controladoria operacional faz? Nós temos lá vários clientes que nós somos prestadores de serviço. Você tem controllers controlando o resultado daqueles negócios, daqueles clientes. Opa, se você falou que esse cliente ia dar tanto de lucro, por que ele não deu? E o controller explica. O controller, ele atua junto com o gerente de operações. Hoje a área tributária, fiscal e contabilidade reporta para você, ou seja, essas áreas elas estão debaixo de uma área de controladoria. E cada vez mais é bem presente isso nas empresas. Eu, por sorte ou por azar, não sei, mas todas as vezes em que em empresas que eu trabalhei, em que a área tributária estava fora de uma diretoria tributária ou ligado diretamente à diretoria financeira, ao CFO, né? Você tem já um gerente sênior que reporta direto para o CFO, ou você tem um diretor da área tributária também. Mas, em duas ocasiões, a área entre empresas que eu trabalhei, a área tributária e fiscal estava embaixo, né, da árvore funcional da controladoria, de um controller. E essas duas experiências que eu tive foram muito ruins. E eu conversando com alunos também da Academia Fiscal, e principalmente no nosso curso de gestão tributária, e percebo também que quando a área tributária reporta para a área de controladoria, eu não sei se é uma coincidência, e se você é exceção, não sei, você vai me dizer isso, mas me parece que algumas coisas não convergem muito bem. E aí, falando das habilidades do controller, cara, por que você acha que isso acontece, né? Pelo menos nessas minhas experiências, não foram muito boas. O que você acha que os controllers precisam ter para que uma área tributária funcional responda para ele de forma funcional e que ali haja uma sintonia, né? A minha área tributária, ela dá certa respondendo para mim, porque por mais que eu tenha um cargo de gerente de controladoria, por mais que eu seja um controller, por mais que eu seja responsável pela área contábil, fiscal, legal, financeira, a parte de projeção de balanço, fluxo de caixa e etc., o meu viés, ele é contábil. Tá? A minha metodologia, né, a minha base, ela é contábil, ela é tributária, porque por natureza eu desenvolvi isso. Então, na minha opinião, por exemplo, o que acontece? O meu CFO, né, o meu diretor, ele não entende nada de tributos, ele não entende nada de contabilidade, ele precisa de um apoio. Agora, se você tem, por exemplo, um cara que é da área tributária e ele tem um controller que não entende nada da área tributária, ele realmente está perdido. Ele está perdido, até porque a tendência
é que a área tributária ou a área contábil, ela não seja tão valorizada. Porque, de repente, a pessoa que está acima, ela não tem noção do risco que é isso. O que eu costumo verbalizar para as pessoas, e eu posso falar isso? Eu já errei um cálculo de um imposto e a empresa teve que pagar multa e juros. Eu já errei uma projeção e eu tive que ligar para a Alemanha e explicar o erro. E é claro que um controle que vem da contabilidade, na minha opinião, ele tem muito mais visão do que um controle que é meramente financeiro. Porque ele enxerga o resultado, ele não trabalha só com as métricas de projeção, né? Ele trabalha com o resultado, ele trabalha efetivamente com a análise dos indicadores que se extrai da contabilidade. Então, se o cara conhece contabilidade, ele já é um grande passo, digamos assim, né? Mas quais seriam os recursos e as habilidades que esse cara precisa reunir para poder migrar, fazer esse processo de migração para de controladoria? Isso depende muito do que a empresa precisa. Onde eu trabalho, qual que é o foco? É o EBITDA e o caixa. Então, o controller, ele tem que ajudar a meta, ele tem que ajudar a bater a meta de caixa, ele tem que ajudar a bater a meta do EBITDA. E o EBITDA, ela vem da operação. Você tem, por exemplo, onde eu trabalho, um controller só para tomar conta do overhead. O que é overhead? É o custo administrativo. Porque o nosso custo administrativo, ele é alto. Então, olha só a diferença. Você tem a controladoria de operação, você tem um cara que toma conta dessa parte de controladoria, que é totalmente diferente. Porque é quanto vai faturar no cliente, qual que é a estratégia, né? Tem metas, por exemplo, o gerente de operação, se ele faturou 10 milhões num contrato no ano de 2020, para 2021 a meta dele vai ser 11 milhões. Como ele vai fazer isso? E a controladoria, ela vem acompanhando isso e também ajudando o cara. O cara que é o controle do overhead, ele tem a controladoria dele por cento de custo. Ao invés de olhar contrato, ele olha departamento. Por que o departamento fiscal gastou com isso? Não estava no budget. Então, vamos lá, Eli. Depende muito do que a empresa quer. A atividade ou o perfil do controller vai depender disso. Às vezes você pode ter um cara com viés contábil e, de repente, o cara que vai ganhar uma vaga de controladoria vai ser um cara que entende mais de operação. Porque é o que a empresa precisa. Nós temos uma reunião que manda na empresa, que a gente chama de recon, né, que é a reconciliação. Então, ontem, né, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Alemanha, onde nós pegamos o resultado, faturamento, que a gente chama de total output, que é o net sales. Nós pegamos o EBITDA, contrato por contrato, e explicamos. E também nós pegamos o nosso balanço, né, para a gente olhar o working capital, né, que é o nosso capital de giro, o operacional, e explicamos conta por conta. Por que o seu saldo de trade receivables, né, que é contas a receber, era de tantos milhões e ficou maior? Ah, porque quando a gente projetou o prazo médio desse cliente era de 60 dias. E aí o cara acabou mudando o contrato para 90. Você tem que começar a explicar. Depois disso, nós temos uma segunda reunião que manda na empresa, que a gente chama de Management Review, que é feito com o CEO global, onde a gente apresenta gráficos de resultado. E quem faz tudo isso? A controladoria. Mas às vezes, por exemplo, você tem situações em que você está reportando lá o aumento de crédito acumulado, por exemplo. E aí tá no indicador do cara, olha, aumentou aqui, só que não tem ninguém da área tributária aí. É um caso real, inclusive, tá? Porque o cara me ligou e eu não estava nem lá. E na apresentação dele, ele compilou os números e viu que o cara da Alemanha viu que o número tinha aumentado do último reporte para cá, o crédito acumulado, e o cara falou, aperta esse botão aí e me explica por que a gente teve esse aumento drástico em relação ao crédito acumulado de ICMS do trimestre passado para cá. E foi diferente do último trimestre para esse, né? Aumentou muito mais. E a gente manteve
os mesmos contratos, o cara lá da Alemanha, que não entende absolutamente nada de tax, né? Absolutamente, entre aspas, obviamente. E pediu para o controller explicar. O gráfico estava bonito, era tipo um gráfico 5D, sabe? Só faltava sair um dinossauro, assim, de dentro da apresentação dos caras. Uhum. Mas aí, cara, o cara não sabia explicar, o controller não sabia explicar, porque nesse trimestre teve uma variação muito maior do que no trimestre anterior em relação ao crédito acumulado de CMS, tendo em vista que não teve ingressos de novos projetos. Então, a partir dali, eu apelidei os meus amigos controllers de os meninos do gráfico. Muito os gráficos, se eles forem bem lidos, né, não é só uma questão estética, ele faz muito sentido, tá? Principalmente o gráfico do que a gente chama de bridge, que é ponte. Por exemplo, isso é muito legal, já que você tocou no assunto. Por exemplo, a gente tem um gráfico que a gente chama de bridge, que é ponte, que é assim, pô, você falou para mim que você no ano passado você faturou 1 milhão. Você está falando para mim que agora você vai faturar 1,5 milhão nesse ano. Como que você vai sair de 1 milhão para 1,5 milhão? E aí o gráfico ele mostra isso. Ajuste de preço, 100 mil. Novos clientes, 300 mil. Crescimento dentro do próprio cliente, 100 mil. Ou seja, você vai manter aquele 1 milhão, tá? Você vai ter 100 mil que é correção, ajuste de preço. Você tem 300 mil que são novos clientes e 100 mil que é crescimento dentro do cliente. Aí, legal, o que o cara pergunta para a controladoria? Como que você vai aumentar esses 300 mil, esses 30% de aumento de vendas? Como que é? Aí a área comercial vem com todo um estudo. Né? Quantas visitas ela vai fazer, quantos clientes ela vai atacar. E todo mês, quando você não bate aquele valor, a controladoria ela tem que explicar o que aconteceu. Gente, é lindo. É lindo ele. Quando sabe explicar, é lindo. É lindo. Então. E aí você entendeu? E aí você vai explicar, por exemplo, pô, como que... E isso eu ensino no curso. A controladoria ela tem que apoiar o dono da empresa, não é nem a área comercial, porque a área comercial eles vão falar que vão triplicar o faturamento. Que é isso que eles fazem. Eles fazem as apresentações lindas. Agora, e não é assim que funciona. Por que esse conhecimento de controladoria, principalmente de análise dos indicadores, ele é importante? Por exemplo, um cara da área tributária. Para mim foi muito importante, né? Eu entender como que funciona, porque eu reportava para a controladoria, eu tive que estudar isso, eu tive que, eu como tributarista, né, eu tive que agregar esses conhecimentos de controladoria para mim, para eu ter um desempenho melhor, uma performance melhor no dia a dia, né, nas reuniões. Não estou apoiando ali, eu sei que o cara, os índices que você está apresentando, um IBITA, um IBDT, por que um cara da área tributária e fiscal ele precisa ter esse conhecimento na sua visão? Eu sei porque para mim foi muito útil, eu tive que buscar isso depois, né? E para mim até hoje é muito útil. Você vai fazer reuniões de report e você não fica viajando, né? Você sabe, até porque a parte tributária impacta drasticamente no resultado, né? Por exemplo, tem uma parte da área tributária que ela está muito ligada à controladoria, que é o quê? Quando eu falei do budget, se você vende, se você compra, você está mexendo com tributação. Em algumas 100%. empresas, na maioria das empresas, o que o pessoal faz nessa hora? Eles chamam o cara da área tributária para ajudar nessa elaboração. Por exemplo, o cara é um controller e aí a empresa falou lá, chegou à conclusão de um budget de vendas que ele vai vender, por exemplo, 1 milhão, né, de um determinado produto. Então você vai ter que comprar.
A área tributária, nessa hora, ela atua de uma forma muito importante. Porque dependendo, né, do que a área tributária falar, você vai dar um passo ou não, você vai cortar custo ou não. O impacto tributário, ele é muito importante. Então, por exemplo, projeção de carga tributária com base em vendas, ela é importante. Então, vamos lá, já vi muitas empresas que é assim. O cara montou uma DRE projetada. Então, ele tem lá vendas, aí ele tem PIS, tem COFINS, tem ICMS, tem IPI. Vamos supor que a empresa não presta serviço, não tem ISS. E aí ele tem os créditos desses tributos, porque a empresa é optante pelo lucro real. Ele tem todo aquele planejamento, ele passa para a área tributária. E a área tributária, ela explica também por que ela orçou aquilo e não aconteceu. Vamos lá. Às vezes numa empresa, depois que... Olha só que interessante. Por que a estratégia ela vem depois do planejamento, depois do budget? Você montou o budget, se reuniu lá CEO, CFO, diretor operacional, todo mundo montou o budget. Chegou à conclusão que no ano seguinte você vai perder um cliente e dificilmente você vai conseguir repor esse cliente. Tá? O teu budget, ele sempre vai mostrar um crescimento, mas você vai fazer um budget que eu chamo de realista. Você vai perder esse cliente e a área comercial ela vai tentar repor essa venda que você perdeu. Consequentemente, um lucro. Tá? Mas e se a área comercial ela não repor? Até que momento você vai esperar? Então, a controladoria, o controller, ele é o cara que vai fazer essa estratégia acontecer. Ele vai fazer isso. Ele tem que ter um plano. Eu vou cortar isso, eu vou terceirizar uma área, enfim. O resultado, ele vai acontecer. Tá? Agora, Eli, é óbvio, gente, é óbvio, e aí eu concordo com você, e o mercado está tendendo para isso. O cara que tem conhecimento contábil, o cara que tem conhecimento tributário, ele tem um conhecimento financeiro, o que vai faltar para ele ser um ótimo controller é entender a parte operacional da empresa. Porque a parte administrativa, ela é praticamente igual. Contas a receber é contas a receber em qualquer lugar. Débito e crédito é débito e crédito em qualquer lugar. PIS e COFINS é PIS e COFINS em qualquer lugar, dependendo do tipo de empresa que a gente sabe de tributação. Mas é óbvio que se esse cara tem esse conhecimento, ele vai destruir. E não é querendo puxar sardinha para o meu lado. Para mim, o controle ele tem que entender de contabilidade também, ele tem que entender da parte fiscal. Porque ele é o responsável por isso. Por exemplo, a gente sabe muito bem que os advogados, a todo momento, eles estão ligando para as empresas para poder oferecer crédito de impostos. O que o cara que não entende de impostos faz? O controller ou o diretor financeiro? Ele pega. Ele joga na mão do advogado e faz a compensação. Mas não é assim. Não é assim. Então é óbvio, Eli, perfeito, e eu concordo com você, mas vai depender muito do tipo de estratégia da empresa. O cara que quer ser controller, conhece de contabilidade, conhece da parte fiscal, conhece da parte financeira, ele tem um conhecimento de folha. O que vai faltar para ele é entender a parte de operação da empresa. E o que muitas empresas fazem às vezes? O cara é muito bom na parte administrativa. E você tem um engenheiro, ou você tem um cara de operação que é um cara ótimo de OPEX, você acaba tendo dois controllers. Você tem um controller financeiro e você tem um controller operacional. Isso é muito comum nas empresas. O que o cara de OPEX faz? Por exemplo, ele tem lá um contrato, aonde esse contrato tem os melhores indicadores, os melhores KPIs. Isso acontece, por exemplo, onde eu trabalho. Eles criaram um grupo no mundo, onde eles pegaram os melhores contratos, eles viram qual que eram as melhores práticas e começaram a replicar isso no mundo inteiro. Olha que coisa, porque aí é operação.